Então, para encontrarmos a solução dessa questão, primeiro nós temos que observar que a função ela é do primeiro grau. Se ela é do primeiro grau, nós podemos escrever desta maneira: f de x que é igual a x mais b. Porque toda a função do primeiro grau é escrita dessa maneira, é definida assim: f de x é igual a x mais b. Então, nós temos que buscar o valor de a e de b. Para isso, nós vamos substituir os pontos dados na expressão. Eu tenho um primeiro ponto, que é f de 1 igual a 2, que eu posso chamar, por exemplo, de um ponto A, que vai ser x1 e y2. Eu tenho um ponto B, que é f de 2 igual a 8. Então, eu posso chamar de um ponto B, que é igual a 2 e 8. O valor de x é 2, o valor de y é 8. Daí eu posso substituir esses pontos, né, na minha expressão. A minha função é y igual a x mais b. Substituir no primeiro ponto, o valor de x é 1 e o valor de y é 2. Então eu tenho 2 igual a vezes x mais b. Logo, a mais b vai ser igual a 2. Então eu tenho uma primeira equação, né, na variável a e b, que é o que me interessa. Substituindo o segundo ponto, teremos a igual a x mais b. O valor de y é igual a 8, que é igual a vezes x, onde x é igual a 2, mais b. Logo, 2a é igual a 8 menos b. Ou simplesmente 2a mais b é igual a 8. Então, eu tenho que uma segunda equação na variável a e b. 2a mais b é igual a 8. Daí, nós poderemos formar um sistema de equações na variável a e b. Então, poderemos fazer o seguinte: nós temos a mais b igual a 2 e temos 2a mais b igual a 8. Se multiplicarmos a primeira equação por menos 1, teremos menos b na primeira equação e b na segunda. Poderemos cancelar, porque mais b menos b é igual a 0. Então, multiplicando esta equação por menos 1, teremos menos a menos b igual a menos 2. E na segunda, conservaremos 2a mais b é igual a 8. Adicionando a primeira equação com a segunda, teremos menos a mais 2a é igual a a. Menos b mais b é igual a 0. Logo, menos 2 mais 8 é igual a 6. Então, aqui temos o valor de A, que é igual a 6. Para encontrarmos o valor de B, basta substituir esse valor de A na primeira ou na segunda equação. Vamos considerar a primeira. Então, a primeira temos A mais B igual a 2. Logo, B é igual a 2 menos A. Então, B é igual a 2 menos A. Mas quem é A? A é igual a 6. Logo, B é igual a menos 4. Daí encontramos o valor de B. Se encontramos o valor de A e de B, nós podemos substituir na função f de x, que é igual a x mais b. Então, daí escrevemos a função f de x é igual a x, quem é A? A é 6, vezes x mais b, só que b é igual a menos 4. Daí nós temos, né, a função do primeiro grau definida por f de x igual a x mais b. Isso é quando você tem dois pontos, você tem o gráfico, aí você pode chegar até a função do primeiro grau. Uma outra questão interessante sobre função do primeiro grau é uma função aqui da Cesgran-Hill, em 2006, que trata justamente do domínio de uma função. Nós já falamos que, para calcularmos o domínio de uma função, basta observarmos onde que a função, né, é possível, onde existem os valores possíveis de x para tornar verdadeira uma expressão. No caso aqui, quando olhamos para esta função, verificamos que qualquer valor que você colocar no numerador, pode ser um zero, um valor de x, ou menos 1, ou um valor qualquer, é possível no numerador, porque no numerador pode ficar um valor positivo, ou negativo, ou zero. Então não existe restrição nenhuma para o numerador no caso dos números reais. Agora, no denominador, nós sabemos que não pode ter o zero nos números reais, porque vai existir uma indeterminação. Então, nós temos que ter esse valor todo aqui no denominador diferente de zero. Só que
O que nós temos no denominador é um radical. E nós sabemos que para o radical existir nos números reais, no conjunto dos números reais, é necessário que o radicando seja maior ou igual a zero. Só que como ele está no denominador, então deveremos admitir apenas x mais 1 maior que zero. Então teremos x mais 1 maior que zero. Por quê? Primeiro que não pode ser negativo. Por quê? Porque está no radical. O radicando não pode ser negativo. Então tem que ser maior que zero. Segundo que não pode ser zero, porque raiz de zero dá zero. Então não pode ficar zero no denominador. Então aí temos x maior que menos 1. Ou seja, o domínio, não é, desta função são todos os valores pertencentes aos reais maiores que menos 1. Então a nossa solução será, o domínio será x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 1. Aí na opção dada teremos x maior que menos 1. Resposta correta, letra A. O segundo caso, né, é uma questão aqui do Cefet, do Rio de Janeiro, de 2007, que trata justamente, né, da substituição do valor do domínio, né, por outro valor qualquer. Ele diz assim, ó, se f de x é igual a 2x mais 2 dividido por x, então f de 2x vale. Ora, nós sabemos que se tivermos uma função f de x que é igual a 2x mais 2 sobre x, qualquer valor que você substituir em x, você deve substituir aqui também no valor de y. Então eu vou substituir. No lugar de x, ele acrescentou 2x. Então eu vou ter f de 2x igual, só que aqui também eu tenho que multiplicar por 2x. Onde tiver x, eu coloco 2x. Então 2 vezes 2x mais 2. Tudo isso dividido por 2x. Que eu estou substituindo o x por 2x. Então aí teremos f de 2x vai ser igual 2 vezes 2, 4. Temos 4x mais 2, dividido por 2x. Só que aqui nós poderemos colocar o 2 em evidência. Então nós teremos f de 2x vai ser, botando 2 em evidência, eu tenho 4x dividido por 2, vai ter 2x, mais 2 dividido por 2 dá 1. Tudo isso dividido por 2x. Aqui eu posso cortar o 2 com 2. Então, f de 2x vai ser igual a 2x mais 1 dividido por x. Então, esse é o resultado para f de 2x. Nas opções, nós temos na letra... Aqui, letra A, nós temos 2x mais 4 sobre 2. Aqui nós temos 2x mais 1 sobre x, que é a resposta correta. Aqui temos uma questão do concurso da Escola de Especialistas da Aeronáutica, 2004, justamente que trata, né, de equação do primeiro grau. Só que, nesta equação, observamos que ela não está preparada, ela não está pronta para você resolver. Então, ele fala, a solução de x menos 2 sobre 2, menos 3x menos 1 sobre 3, igual a 1/3, é também solução de 2mx menos x menos 1 igual a 0. Qual o valor de m? Então, o que ele diz? Ele diz que a solução dessa primeira equação é também solução desta segunda. Quando é que duas equações têm a mesma solução? Por quê? Então, se eu calcular o valor de x aqui e dizer que x é a solução desta equação, eu posso substituir este valor nessa segunda equação, porque x também é solução dessa equação, porque eles possuem a mesma solução, ou seja, esse x aqui é igual a este. Então, primeiro eu vou ter que resolver esta equação e encontrar a solução dela. Então, aqui temos x menos 2 sobre 2 menos 3x menos 1 sobre 3 igual a 1/3. Então, aqui temos, né, uma equação do primeiro grau, onde primeiro nós temos que reduzir aqui ao menor denominador comum, pegar o mínimo múltiplo comum entre o 2, o 3 e outro 3. Então, aí nós podemos fazer aqui, né, a decomposição em fatores primos. Né? Então, fazendo aqui por 2,
Eu tenho 1, tenho 3 e 3. Fazendo por 3, eu tenho 1 e 1. Ou seja, reduzir ao valor 6. Então, este 6 eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, eu tenho c dividido por 2 é igual a 3. 3 vezes x menos 2. Menos 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, 2 vezes 3x menos 1. Igual a 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 1, 2. Quando eu faço essa divisão pelo denominador e multiplico pelo numerador, tanto no primeiro quanto no segundo membro, eu posso eliminar, né, esse denominador comum. Mas é importante observar que eu só posso eliminar quando eu fizer com o primeiro e segundo membro. Então, eu tenho 3 vezes x menos 2, menos 2 vezes 3x menos 1, igual a 2. Aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva em relação à subtração. Então, eu tenho 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho menos 2 vezes 3x, menos 6x. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, igual a 2. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau, onde eu posso colocar do primeiro membro todos os valores de x e do outro lado, né, os números reais. Então eu tenho 3x menos 6x é igual a 2 menos 2 mais 6. Então aqui temos 3x menos 6x igual a 2 mais 6 menos 2. Então, aqui temos 3x menos 6x é igual a menos 3x, que é igual a 2 menos 2 é 0. Então, aqui fica 6. Logo, x é igual a 6 dividido por menos 3. Logo, x é igual a menos 2. Esse é o resultado da expressão. Então, encontramos o valor x igual a menos 2, né, que é a solução desta equação. Então, já que esse menos 2 é a solução dessa equação, ele também é a solução desta outra equação, porque ele falou na questão. Então, o valor de x, nós vamos substituir nesta equação e encontrar o valor de m. Daí temos 2m vezes x menos 1 igual a 0. Substituindo o valor de x na expressão, temos 2 vezes m vezes x. Mas quem é x? É menos 2 menos x. X é igual a menos 2, então tem que botar entre parênteses. Menos 1 igual a 0. Logo eu tenho 2 vezes menos 2 dá menos 4m. Menos com menos, mais. Fica mais 2 menos 1 igual a 0. Menos 4m, mais 2 menos 1 é igual a mais 1, igual a 0. Logo, 4m, menos 4m é igual a menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, teremos 4m igual a 1. Logo, o valor de m é igual a 1 sobre 4. Daí encontramos o valor de m para esta equação, a fim de que ela seja, né, seja igual a esta aqui em relação à sua solução. Começaremos agora o estudo das equações do segundo grau, né? Vimos que a equação do primeiro grau é uma equação onde o grau, né, o maior grau da variável é 1. É por isso que é do primeiro grau. Aqui do segundo grau é quando o maior grau é igual a 2. Também por isso que é do segundo grau ou uma função quadrática. Então, uma função de segundo grau é toda a função definida assim: f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c. Né? Então, aqui, para ser uma equação, nós teremos que igualar isso aqui, o f de x a 0. F de x a 0. Ou seja, aí teremos uma função, uma equação, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, toda a equação definida assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, é uma equação de segundo grau, onde a é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é um valor independente. Por exemplo, se eu tenho uma equação x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, onde a é igual a 1, que está subtendido, b é igual a menos 2 e c é igual a menos 3. Quando os valores de a, b e c forem diferentes de 0, neste caso, por exemplo, todos os valores de a
B e C são diferentes de zero, nós dizemos que a equação ela é completa, não é? Então, resolver uma equação completa significa dizer resolver uma equação onde os valores de A, B e C são diferentes de zero. Este é um exemplo de uma equação completa. O que seria uma equação incompleta? Uma equação incompleta, nós temos dois casos. O primeiro é quando B for igual a zero. Se B for igual a zero, você observa que o valor de x vai desaparecer, porque 0 vezes x vai ser igual a zero. Então, minha função vai ficar apenas assim, ó, ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, aqui é uma equação incompleta. Um exemplo dela seria x ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, eu tenho x ao quadrado menos 25 igual a zero. O valor de A é igual a 1, o valor de B não aparece, que ele é zero, e o valor de C é igual a menos 25. O outro caso é se C for igual a zero. Se C for igual a zero, o valor de C vai desaparecer. Então, a equação ficará assim, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero, não é? Então, eu tenho ax ao quadrado mais bx igual a zero. O C não aparece porque ele é zero. Um exemplo de uma equação desse tipo é essa aqui. X ao quadrado menos 6x é igual a zero. O valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a menos 6 e o valor de C é zero, porque ele não aparece. Então, aqui são dois casos de uma equação incompleta. Então, nós temos técnicas para resolver as equações incompletas e também técnicas para resolver as equações completas. Para resolver as equações completas, nós partiremos de uma fórmula chamada de fórmula resolutiva, né? Que através dela nós vamos resolver todas as equações, né? Que tem todos os coeficientes diferentes de zero. Então, poderemos começar com um exemplo desse tipo. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau, onde o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a menos 3 e o valor de C é igual a menos 4. Para resolver essa equação, a primeira coisa a ser feita é descobrir o valor de delta. O valor de delta, para resolver a equação do segundo grau, sempre vai ser esse aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Que é o discriminante delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, daquela equação, nós vamos ver quem é A, quem é B e quem é C. Olhando para ela, a gente observa que o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a menos 3 e o valor de C é igual a menos 4, né? Isto aqui, logicamente, que depois de um certo tempo você poderá fazer de forma rápida, sem botar A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a menos 4, né? Então, agora é substituir esses valores em delta. Então, temos delta igual, quem é B? É menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, quem é A? A igual a 1, vezes C, quem é C? Menos 4. Logo, delta vai ser igual, menos 3 ao quadrado é 9. Menos com menos é mais, 4 vezes 4 é 16. Logo, delta aqui é igual a 25. Então, o primeiro passo foi dado. O primeiro passo é justamente encontrar o valor de delta. Encontrando o valor de delta, nós precisaremos justamente de uma fórmula para resolver a equação, que é justamente esta fórmula resolutiva que eu acabei de mencionar, que é a chamada fórmula de Bhaskara, que é justamente isso aqui, ó, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, duas coisas interessantes que você tem que ter em mente é justamente o valor de delta e o valor da fórmula resolutiva. Agora, vamos substituir os valores na fórmula resolutiva. Então, nós teremos menos B, mas quem é B? B é menos 3, fica menos 3, mais ou menos, raiz de delta, mas quem é delta? Delta é igual a 25, dividido por 2 vezes A, onde A é igual a 1. Daí, agora, efetuamos as operações. Menos com menos é mais. Então, nós temos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 25 é igual a 5, dividido por 2 vezes 1. Daqui nós temos duas raízes, né? Porque nós temos mais ou menos. Então, nós teremos x', que é a primeira raiz, que vai ser 3 mais 5 sobre 2,
e teremos x duas linhas, que vai ser 3 menos 5 sobre 2. Efetuando aqui, nós teremos a primeira raiz da equação vai ser 3 mais 5, 8 sobre 2, 4. A segunda será x duas linhas, que é igual a 3 menos 5, menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Daí, dessa equação, nós temos a solução, que é 4 e menos 1. Conforme vimos que a função do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c, é uma função onde o valor de a tem que ser diferente de zero, né? Se você tem uma equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Para ser do segundo grau, o valor de a tem que ser diferente de zero. Porque se for igual a zero, você substitui aqui, não vai existir, não é? O grau 2. Então, ela vai ficar uma equação do primeiro grau, né? Então a condição, né, necessária para que seja do segundo grau é que o a, que é o coeficiente ao quadrado, seja diferente de zero. Isso é uma informação muito importante. Então aqui nós temos um exemplo, né, para justamente aplicar esse conhecimento. Então temos, determine o valor de m na equação m mais 3x ao quadrado menos 2m menos 1 vezes x mais m mais 4 igual a zero, de modo que ela seja do segundo grau, né? Então ele quer o valor de m para que a equação seja do segundo grau. Então nós temos que analisar e ver qual a condição para que ela seja do segundo grau. É que o coeficiente de x ao quadrado seja diferente de zero. Aí você vai na equação, observa que quem é o coeficiente de x ao quadrado? O coeficiente de x ao quadrado é m mais 3. Então a solução, né, dessa questão será m mais 3 tem que ser diferente de zero, para poder ela ser uma equação do segundo grau. Logo, vemos que m tem que ser diferente de menos 3. Por que tem que ser diferente de menos 3? Ora, se você substituir aqui m menos 3, vai ter menos 3 mais 3 é igual a zero. 0 vezes x ao quadrado dá zero. Então, fica o que? Uma equação do primeiro grau. A segunda questão é uma questão justamente para resolver, né? Para praticar justamente a resolução, né? A solução de equações do segundo grau. Então, vamos ver passo a passo a solução desta equação. 2x ao quadrado menos 7x mais 3. Então, o primeiro passo é saber justamente quem é o valor de a, quem é o valor de b e quem é o valor de c. Aqui vimos que o valor de a é igual a 2, o valor de b é igual a menos 7, o valor de c é igual a 3, né? Daí, conhecendo os valores de a, b e c, poderemos encontrar o valor de delta, né? Onde o valor de delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Daí temos delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, temos, quem é b? b é menos 7. Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes a. Quem é a? É 2. Vezes c, quem é c? É igual a 3. Então, temos delta igual a menos 7 ao quadrado é igual a 49. Menos com mais dá menos. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. 24. Logo, temos delta igual a 49 menos 24, que é igual a 25. Então, aí encontramos o valor de delta. Encontrado o valor de delta, aí nós vamos buscar a fórmula resolutiva, né? Aquela que vai resolver a equação, ou seja, encontrar o valor de x, linha e x duas linhas, duas soluções da equação. Então, nós temos menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, temos, para encontrar x', vamos fazer menos b mais a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, temos x' vai ser quem? Menos b, mas quem é b? É igual a menos 7. Então, fica menos 7 mais raiz de delta, quem é delta? Delta é igual a 25 dividido por 2 vezes a, mas quem é a? O valor de a é igual a 2. Então, aqui temos x' é igual, menos com menos é mais, fica 7 mais raiz de 25 é 5. De 2 vezes 2 é 4. Então, aqui temos 7 mais 5, 12, dividido por 4. Logo, x' é igual a 3. Então, encontramos a primeira raiz da equação.
Para encontrar a segunda raiz da equação, que é x dualínea, temos menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então aqui temos x dualínea será menos b, só que b é igual a menos 7. Daí teremos 7 menos raiz de 25 é igual a 5, dividido por 2 vezes a. Como a é igual a 2, 2 vezes 2 é 4. Logo, x dualínea será 7 menos 5 é igual a 2. Então fica 2 sobre 4. Logo, x dualínea é igual a 1 meio. Então aí nós temos as duas raízes da equação 2x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a 0. Então, acabamos de resolver equações completas, onde o valor de a, b e c são diferentes de 0. Quando tivermos equações incompletas, nós também poderemos usar o valor de delta e a fórmula resolutiva, só que vai envolver muito trabalho. Imagina o seguinte: vamos calcular essas duas equações, resolver essas duas equações usando duas técnicas: a técnica do uso da fórmula resolutiva e a técnica da fatoração. Daí vamos observar que quando tivermos equações incompletas, é sempre bom usar a fatoração. Observe, esta equação aqui, 4x ao quadrado mais 6x, é igual a 0. O valor de a nesta equação é igual a 4, o valor de b é igual a 6 e o valor de c é igual a 0. É uma equação incompleta. Então vamos usar aqui a técnica tradicional. Nós temos o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta vai ser igual, quem é o valor de b? É 6. 6 ao quadrado menos 4 vezes a, mas quem é a? A é 4 vezes c. Mas quem é c? C é igual a 0. Daí nós teremos o seguinte, 6 ao quadrado, 36. Esse valor aqui, menos 4 vezes 4 vezes 0 vai dar 0, porque qualquer valor multiplicado por 0, o resultado é sempre 0. Então, o delta será apenas este valor. Aí vamos colocar na fórmula resolutiva. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, teremos o seguinte, menos b, que é b, é 6. Fica menos 6 mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, onde a é igual a 4. 2 vezes 4. Então temos menos 6 mais ou menos raiz de 36 é igual a 6. Então dividido por 8. Logo eu tenho x' vai ser quem? Menos 6 mais 6 vai dar 0. Dividido por 8 vai dar 0. A outra vai ter x dualínea vai ser quem? Menos 6 dividido por menos 6. Menos 6 menos 6 vai ser menos 12. Dividido por 8. Então aqui teremos x', x duas linhas, nesse caso será 12 dividido por 4 é igual a 3. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então aqui nós resolvemos usando a fórmula resolutiva. Só que aqui, essa equação, você observa que quando ela é incompleta, você pode usar a fatoração, que não precisava fazer tudo isto. Observe o seguinte, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Existe um método, uma técnica de fatoração que diz que você pode colocar o fator comum em evidência. Eu tenho x aqui e aqui, ele é um fator comum. Então eu posso colocar em evidência. Então aqui eu posso pegar o x e colocar em evidência. E cada termo da minha equação eu vou dividir por x. Então eu tenho 4x ao quadrado dividido por x vai ser 4x. Mais 6x dividido por x é igual a 6. Tudo isso igual a 0. Como aqui eu tenho um produto, quando eu tenho produto de dois valores, ou este vai ser igual a 0. Então eu posso dizer que x vai ser igual a 0 e 4x mais 6x também igual a 0. Se eu tenho a vezes b igual a 0, ou a ou b é igual a 0. Então eu tenho 4x igual a menos 6. Então x é igual a menos 6 dividido por 4. Se eu simplificar por 2, eu vou ter x igual a menos 6 por 2 é 3. 4 por 2 é 2. Você observa que é o mesmo resultado, x igual a 0 e x igual a menos 3 meios. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma equação incompleta, onde o valor de c
é zero, uma das raízes da equação sempre vai ser zero. Sempre vai ser. Então, essa é uma forma de calcular, resolver a equação de segundo grau, sem precisar usar a fórmula resolutiva de um valor de delta. Outro caso é quando b, que é igual a zero. Aqui nós temos x ao quadrado menos 25 igual a zero. Aqui nós temos a igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 25. Nós poderemos também resolver usando, a fórmula resolutiva. Vamos fazer das duas maneiras. Então, temos aqui, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual, quem é b? b é 0. 0 ao quadrado vai dar 0. Então, colocamos apenas menos 4 vezes a, que é 1 vezes c, que é menos 25. Logo, delta vai ser igual a menos com menos mais, 4 vezes 25 é igual a 100. Então, encontramos o valor de delta. Usando a fórmula resolutiva, teremos menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, temos menos b, que é b. Ora, b é 0, Menos 0 vai dar 0. Então, usa-se apenas a segunda parte, mais ou menos raiz de delta, que é 100, dividido por 2 vezes a, onde a é 1, fica 2 vezes 1. Logo, eu tenho mais ou menos 10 dividido por 2, ou seja, x' vai ser igual a 10 por 2, que é 5, e x do A' vai ser igual a menos 10 por 2, que é igual a menos 5. Então, nós encontramos duas raízes opostas ou simétricas. Mas, quando nós temos uma equação desse tipo, não é necessário fazer tudo isso, porque em um concurso você vai perder tempo. Então, todas as vezes que tivermos uma equação do segundo grau, onde b foi igual a 0, basta você usar a fatoração, ou seja, você pega a equação x ao quadrado menos 25 igual a 0. Então, você isola o valor de x no primeiro membro, e bota o outro valor, o valor real, para o lado direito. Então, nós teremos, x ao quadrado igual a 25. Logo, x ao quadrado, que é igual a 25, será o seguinte, x igual a mais ou menos raiz de 25. X igual a mais ou menos raiz de 5. Ou seja, nós teremos o mesmo resultado, x' igual a 5 e x do A' igual a menos 5. Todas as vezes que b for igual a 0, você terá duas raízes opostas ou simétricas. Daí você observa que quando temos equações incompletas, é muito mais fácil usar a fatoração do que envolver a fórmula resolutiva e o valor de delta. Ela se torna muito grande. Eu aconselho fazer justamente da forma fatorada. Então, aqui nós temos uma equação, onde ela não está uma equação preparada para você resolver, Porque nós sabemos que a equação do segundo grau é desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, Então, nós temos que toda vez chegar justamente a uma equação desta forma para poder resolver. Esta equação, ela não está, dessa forma. Então, temos que primeiro desenvolver esta expressão e chegarmos justamente a uma equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui você observa que você tem uma igualdade, de duas razões, ou seja, você tem uma proporção. Então, aqui você faz o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, aqui temos 3 vezes 3y mais 1 igual a 2 vezes y ao quadrado menos 1. Então, aqui temos, usando a propriedade distributiva, nós temos 3 vezes 3, nós temos 9y, mais 3 vezes 1, 3, igual 2 vezes y ao quadrado, dá 2y ao quadrado, menos 2 vezes 1, 2. Se nós queremos desta forma, então nós fazemos menos 2y ao quadrado, mais 9y, mais 3, mais 2 igual a 0. O 2y ao quadrado aqui está positivo, ele vem negativo para cá. O 9y permanece positivo, o mais 3 permanece positivo, o menos 2 vem positivo porque ele está trocando de membro. Então, nós temos menos 2y ao quadrado, mais 9y, mais 3, mais 2, então nós temos 5. Então, nós chegamos agora
equação desta forma. Daí é só resolver a equação usando, né, a fórmula de Bhaskara e o valor de delta. Aqui nesta equação nós vamos resolver, né, a equação x ao quadrado menos 4x mais 1, né? Então veja o seguinte, ó, o valor de delta vai ser quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é? Então temos que é o valor de A. Agora vamos fazer essa equação sem escrever do lado o valor de A, B e C. Vamos fazer direto. Que é o valor de A? O valor de A é igual a 1, porque A é o coeficiente de x ao quadrado. Que é o valor de B? O valor de B é igual a menos 4, porque é o coeficiente de x. E que é o valor de C? O valor de C é igual a 1, porque é o valor independente, né? Aquele que não depende, não tem x, né? Então nós temos delta igual B é menos 4, fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A é 1, vezes C, que é 1. Logo, delta é igual, menos 4 ao quadrado é igual a 16. Menos 4 vezes 1 é 4. Logo, nós temos delta igual a 12, né? Então, você observa que nós não temos o valor de delta um quadrado perfeito, né? Mas não tem problema, ela pode ser resolvida dessa mesma maneira. Então, nós temos menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Então, temos menos B, que é B, menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 12, dividido por 2 vezes A, onde A é igual a 1. Então, temos 4 mais ou menos raiz de 12, dividido por 2. Não é? Então, aqui nós teremos x' será 4 mais raiz de 12, dividido por 2. E x duas linhas será 4 menos raiz de 12 dividido por 2. Só que raiz de 2 nós podemos fatorar, né? Nós temos aqui, ó, raiz de 2 de 12, nós podemos fazer 12, fatorar, né? Decompor em fatores primos. Nós temos por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então nós temos 2 ao quadrado vezes 3. Então isso aqui fica raiz de 2 ao quadrado vezes 3, que é igual a 2 raiz de 3, não é? Então aqui o meu x' ele vai ser igual a 4 mais 2 raiz de 3 dividido por 2, né? É importante observar que aqui eu posso colocar o meu 2 em evidência, porque ele é um fator comum. Então aqui eu tenho, ó, x' igual, eu colocando 2 em evidência, ó, 4 dividido por 2 é igual a 2, mais 2 raiz de 3 dividido por 2 é igual a raiz de 3, tudo isso dividido por 2, ó, e agora eu posso cancelar, porque aqui eu estou multiplicando, logo x' vai ser igual a 2 mais raiz de 3, então eu tenho o meu primeiro resultado. Como segundo resultado, vai mudar apenas o sinal, né? Vai mudar apenas o sinal, que antes era mais, agora vai ficar menos. Então, x duas linhas vai ser igual a 4 menos 2 raiz de 3 dividido por 2. Logo, x duas linhas vai ser igual a 2 menos raiz de 3. Então, aqui eu tenho duas raízes, né? Duas raízes. Uma é 2 mais raiz de 3, outra é 2 menos raiz de 3. Então, quando você encontrar um delta desse tipo, não tem problema, basta você decompor em fatores primos e aplicar essa propriedade de radicais. Então, quando estávamos resolvendo a equação de segundo grau, nós observamos o seguinte, que as nossas raízes, né, elas podem ser iguais, né, ou elas podem ser diferentes, ou pode ser apenas uma raiz, ou ela pode não ter raízes, né? Então, observamos o seguinte, ó, quando formos resolver uma equação de segundo grau, quando encontramos o valor de delta, se ele for maior que zero, né? Se delta for um valor positivo, né? Logo aí dá para verificar que nós teremos duas raízes distintas, né? Duas raízes diferentes, ou seja, delta maior que zero, nós teremos duas raízes distintas. Ou seja, duas raízes diferentes, né? X' diferente de x duas linhas. Então, isso é fácil, porque quando você encontrar delta, aí você já tem uma visão que tipo de raiz você vai encontrar. Se eu resolver
você encontra delta menor que zero, significa que você não vai ter raiz. Por quê? Porque na sua fórmula resolutiva, você tem menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Ora, se esse delta ele for o valor negativo, essa raiz quadrada ela não vai existir nos números reais. É importante frisar isso, porque nos números complexos ela existe quando delta for menor que zero. Só que aqui nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais. Nos números reais, quando o radicando ele for menor que zero, esse radical ele não vai ser possível ser calculado. Então, quando delta for menor que zero, então não haverá raiz, né? Não haverá raiz. Então, você para logo naquele momento, né, de resolver a equação, porque você não vai encontrar nenhuma raiz, porque delta for menor que zero. Agora, quando delta for igual a zero, você resolve a equação. Quando delta for igual a zero, você vai ter duas raízes iguais ou apenas uma raiz, né? Então, você vai ter aqui, ó, duas raízes idênticas. Duas iguais ou idênticas, ou seja, x' é igual a x, duas linhas. Então, isso é muito importante na hora que formos resolver equações do segundo grau. É importante também observarmos que quando encontramos as raízes de uma equação do segundo grau, que é x' e x duas linhas, nós poderemos somá-las, né? X' mais x duas linhas, ou podemos multiplicar, né? X' vezes x duas linhas, só que depende da questão que ele vai pedir. Mas será se para multiplicarmos ou somarmos as raízes de uma equação é necessário encontrarmos essas raízes? Não, não é preciso. Existem maneiras, existem relações, né, que podemos calcular a soma ou produto das raízes sem ser preciso conhecê-las. Então, as relações são essas aqui, ó. Se temos uma equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, então a soma de duas raízes, ela vai ser dada por esta relação, menos b dividido por A. Menos b dividido por A. Onde b é o coeficiente de x e c é o coeficiente de x ao quadrado. E o produto das raízes é dado por esta relação. O produto é c dividido por A, né? Daí nós podemos calcular o produto ou a soma de duas raízes sem mesmo sabermos quem são elas. Por exemplo, eu tenho aquela equação x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Então eu quero saber a soma das raízes e o produto delas. Então basta fazer, ó, a soma vai ser igual a menos b dividido por A. Logo, a soma delas vai ser igual a menos... Quem é o valor de b? O valor de b é igual a menos 3. Então, menos 3 dividido por A. Quem é A? 1. Logo, a soma será igual a 3. Então, a soma das raízes será igual a 3. E o produto delas? E o produto delas será C sobre A. Então, eu tenho o produto, vai ser quem é C? Menos 4. Quem é A? 1. Logo, o produto das raízes será igual a menos 4. Pronto. Com essas duas relações, eu acabei de calcular o produto e a soma de duas raízes de uma equação do segundo grau. Um exemplo mais prático aqui nós temos. Calcule o valor de k na equação x ao quadrado menos 2x mais k igual a zero, para que uma seja o dobro da outra. Ó, uma questão muito interessante, porque nós não conhecemos as raízes, né? Mas ele deu uma condição, ele disse que uma raiz é o dobro da outra. Então, o que nós vamos fazer? Como nós não conhecemos essas duas raízes, né? Então nós chamamos essas duas raízes, né, de m e n. Eu vou chamar essas duas raízes de m e n. Ó. M e n são as raízes da equação. Então eu vou formar um sistema com essas duas raízes, né? Porque eu sei já calcular a soma e o produto sem conhecê-la. Então eu posso fazer, ó, m mais n, que é a soma das raízes, né, é igual a menos b dividido por A, não posso? Se m é uma raiz, n é outra raiz, a soma delas é menos b dividido por A. E o produto? Ó, o produto delas, ó, m vezes n é igual a c dividido por A, não é? Então, daqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho que m mais n é igual, quem é b?
Quem é B? B na minha equação é menos 12. Então eu vou ter com menos 12 vai ficar 12, dividido por A. Quem é A? A é 1. Então eu tenho M mais N é igual a 12. Então nós temos o produto M vezes N é igual a C sobre A. Então temos M vezes N é igual a C sobre A. Mas quem é C? C na minha equação é igual a K. Não é? Porque a minha equação é x ao quadrado menos 12x mais K. Então eu tenho K dividido por A. Quem é A? A é igual a 1. Então M mais N é igual a K. Daí nós temos uma outra condição que ele disse, ó, para que uma seja o dobro da outra. Ou seja, uma raiz é o dobro da outra. Se uma é M e a outra é N, então eu posso dizer, né? Eu posso dizer que M é igual a 2 vezes N, né? Uma é o dobro da outra, né? Então, M é igual a 2 vezes N. Logo, eu posso substituir o valor de M na primeira equação. Daqui eu tenho, ó, quem é M? É 2N. 2N mais N é igual a 12. Logo, 3N é igual a 12. N vai ser igual a 4, não é? Então, eu encontrei o valor de uma raiz, que é igual a 4. Ora, se M mais N é igual a 12 e N é igual a 4, significa que M é quanto? M é igual a 8. Logo, M é igual a 8. Daí, eu tenho, né, os valores de M e N. Mas me interessa o valor de M e N? Não me interessa. Me interessa o valor de K. Ele pediu o valor de K. Então, agora basta eu substituir. Ó. K vai ser igual a M vezes N. Ou seja, M é igual a 8, N é igual a 4, que é igual a K. Logo, K vai ser igual a 32. Então, é uma questão que envolve diretamente, né, as relações de soma, que é menos B sobre A, e o produto, que é C sobre A. Então, vimos quando nós temos uma equação de segundo grau, né, nós podemos fazer a soma e o produto das raízes, né, sem necessariamente conhecer, né, essa raiz. Podemos fazer isso através daquelas relações, que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Não é? Agora, nós temos uma situação contrária, né? Digamos que se nós tivermos as raízes da equação e nós quisermos fazer a composição, né, dessa equação, nós podemos escrever essa equação tendo apenas as raízes, não é? Então, para escrevermos uma equação de segundo grau, quando tivermos apenas as raízes dela, basta você fazer o seguinte, usar a seguinte relação: x ao quadrado menos sx mais p igual a 0, não é? Onde S é a soma das raízes e P é o produto delas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma raiz 2 e a outra raiz igual a 1, então eu pego e eu quero escrever a equação. Eu tenho a soma, vai ser x, a primeira raiz mais a segunda raiz, ó. Então, a soma será 2 mais 1. Logo, a soma será igual a 3. Então, eu tenho a soma. O produto será 2 vezes 1, né? A primeira raiz vezes a segunda. Então, o produto delas será igual a 2. Daí, eu tendo o produto e tendo a soma, eu posso chegar até a minha equação de segundo grau. Então, essa aqui será x ao quadrado menos, quem é a soma? A soma é igual a 3. Então, fica 3x mais P. Quem é P? É 2. Então, mais 2. Então, eu cheguei a esta equação, x ao quadrado menos 3x mais 2, usando apenas o produto e a soma de duas raízes. A segunda é a mesma. Você soma, né? A soma dela será 2 mais menos 3, que fica assim, 2 mais menos 3, que é a mesma coisa de 2 menos 3, porque quando o sinal antes do parênteses é positivo, conserva o que está dentro. Isto aqui é igual a menos 1. O produto vai ser igual a 2 vezes menos 3, que é igual a menos 6. Logo, a minha equação procurada será x ao quadrado menos, que é a soma, é menos 1. Então, ficará menos 1x mais p. Só que p é igual a menos 6, igual a 0. Logo, minha equação será x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Porque menos com menos é mais. Daí eu tenho, né, a composição de uma equação de segundo grau usando apenas as duas raízes.
Outra coisa interessante também sobre a equação do segundo grau é a fatoração do trinômio do segundo grau. Existem casos, mais lá na frente que veremos, que nós temos que pegar uma equação do segundo grau e transformar essa equação, e temos que fatorar. Então, como vamos fatorar uma equação do segundo grau, um trinômio do segundo grau? Então, digamos que aqui não seja uma equação, seja apenas um trinômio, Nós temos aqui 3 monômios, então eu quero fatorar, para eu poder resolver uma dada questão. Então, a fatoração do trinômio do segundo grau é dado assim, a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, esse trinômio, transformar em uma equação, ou seja, eu vou igualar a zero. Igualando a zero, eu vou calcular os zeros da equação, ou seja, as raízes da equação. Então, eu vou ter delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 4. Delta vai ser igual a 9 mais 16. Logo, delta vai ser igual a 25. Usando a fórmula resolutiva, eu terei menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, menos b, quem é b? É menos 3. Mais ou menos raiz de delta, quem é delta? Delta é igual a 25, dividido por 2 vezes a, onde a é igual a 1. Então, aqui eu vou encontrar x1, que vai ser 3 mais raiz de 25 é igual a 5, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, x1 vai ser igual 3 mais 5 é igual a 8, por 2 vai ser igual a 4. E x2 vai ser igual a 3 menos 5 por 2. Logo, x2 vai ser igual 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 2 é igual a menos 1. Então, eu tenho x1 e x2. Agora, basta que eu substitua nesta expressão. Quem é o valor? É o coeficiente de x ao quadrado. Só que é 1, não precisa botar. Vai ficar x menos, quem é a primeira raiz? É igual a 4. Vezes x menos, que é a segunda. É menos 2, só que menos 1. Só que menos 1 vai dar mais. Então, esta aqui é a forma fatorada desse trinômio x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, isso serve para uma variedade de questões que você poderá resolver, seguindo este princípio da fatoração de um trinômio do segundo grau. Veremos agora as equações literais. O que seria uma equação literal? As equações literais é quando, no coeficiente da variável, nós temos algumas letras. Nós temos aqui, essa equação é na variável x. Mas como coeficiente, por exemplo, aqui do x, nós temos 5a. Então, o valor do meu x, da minha raiz, vai ser dado em função desta letra que tiver aqui. Toda vez que você tiver equações onde o coeficiente é dado em letras, então nós temos equações literais. Como resolvê-la? Nós resolveremos da mesma maneira. A diferença é que o valor de x vai ficar em função dessa parte literal. Então, você faz aqui temos o quê? Uma equação do segundo grau incompleta, onde o valor de a é igual a 1, o valor de b é igual a menos 5a e o valor de c é igual a 0. Então, como nós temos uma equação incompleta, nós poderemos usar a forma da fatoração. Como o x ele é um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Então, eu vou fazer x ao quadrado por x, eu vou ter igual a x menos 5ax dividido por x fica 5a, igual a 0. Então, como eu tenho o produto de x por esse aqui sendo 0, ou x menos 5a tem que ser 0, ou seja, posso igualar x a 0, que é a primeira solução, e a outra, x menos 5a igual a 0. Isso equivale a x igual a 5a. Então, a minha primeira raiz é igual a 0, a segunda é 5a. Você observa que a minha raiz x ela está em função de a. Para cada valor de a, eu vou ter um valor de x. Isso é uma equação literal.
Outro caso aqui nós temos quando o valor de A é 1, o valor de B agora é 0, né? E agora nós temos o valor independente, que é 6m ao quadrado. Então, para isso, basta você isolar no primeiro membro, né? Y ao quadrado igualar a 6m ao quadrado, não é? Então, agora nós teremos y igual a mais ou menos raiz quadrada de 6m ao quadrado. Como o índice do radical é igual ao expoente do radicando, né? Você pode extrair este fator do radicando. Eu vou ter m raiz de 6. Então, você observa que esse valor é dado em função de m, uma raiz completa. Da mesma forma, nós teremos aqui uma equação completa. A equação completa ela pode ser feita usando a fórmula de delta e a fórmula resolutiva. Então, nós temos delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde delta é igual, quem é b? Meu valor de b vai ser igual, trazendo para cá, eu tenho a igual a 1, b igual a menos m mais 3 e c igual a 3m, né? Observa que é dado tudo em função de m, a igual a 1, b igual a menos m mais 3 e c igual a 3m. Aqui nós poderíamos dizer que b é igual a menos m menos 3, porque quando o sinal antes do parênteses é negativo, inverte tudo que está dentro. Então é só substituir aqui agora. Então delta vai ser igual a b, que é b, menos m menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, onde a é igual a 1, vezes c, que é igual a 3m. Logo, delta vai ser igual. Aqui eu tenho o quadrado da diferença, que é um produto notável, que vai ser o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, menos 4 vezes 1, 3 vezes 3, 12, 12m. Logo, delta vai ser igual, menos m ao quadrado é igual a m ao quadrado. Então, eu tenho menos com menos mais, então eu vou ter mais 6m, mais 9, menos 12m. Logo, eu tenho delta igual m ao quadrado, 6m menos 12m é igual a menos 6m, mais 9. Então, isso aqui é o valor de delta. Então, trazendo para a fórmula resolutiva, eu tenho menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, eu tenho menos b, que é b. b é igual a menos m menos 3, mais ou menos raiz de delta. Mas, este valor aqui, m ao quadrado menos 6m mais 9, ele pode ser transformado no seguinte valor. Eu posso fatorar. Agora vem a aplicação da fatoração, né? Por que nós vimos aquela parte da fatoração? Porque eu preciso fatorar este delta. Como é que é feito? Eu tenho que fazer assim, eu posso transformar em um produto notável. Ele será m menos 3 ao quadrado. Porque se nós formos resolver esse produto notável, eu vou ter o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é m, vezes o segundo, que dá 6m, mais o segundo ao quadrado. Então, aqui eu vou botar m menos 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes a, onde a é 1, fica 2. Então, aqui eu tenho m mais 3, mais ou menos, aqui, o índice do radical é o expoente do radicando. Então, eu vou extrair esse fator do radical. Então, vai ficar m menos 3 sobre 2. Então, aqui eu vou encontrar a minha primeira raiz. Mas quem é a minha primeira raiz? X', né? Então, x' vai ser igual a quem? M mais 3 mais M menos 3 dividido por 2. Esse mais 3 com menos 3 eu posso aqui cortar. Então, x' vai ser igual M mais M é igual a 2M dividido por 2. Então, x' eu encontrei M. Daí encontramos a nossa primeira raiz, que é m, porque observe que a raiz é dada em função de m. A segunda, né, que é x duas linhas, eu vou ter m mais 3 menos, tenho que botar entre parênteses, menos m menos 3 sobre 2. Então aqui eu vou ter m mais 3 menos m mais 3. Então aqui eu vou cortar quem? Menos m
Então eu vou ter, aqui é tudo dividido por 2, eu vou ter 3 mais 3, 6, por 2 é igual a 3. Logo, a minha outra raiz é igual a 3, que não está em função de m. Então essas são as equações literais. Começaremos agora o estudo das equações biquadradas, né? Nós vimos a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, as equações literais. Agora chegaremos às equações biquadradas. O que vem ser uma equação biquadrada? Uma equação biquadrada é toda equação que é escrita dessa forma: ax à quarta potência mais bx ao quadrado mais c igual a zero, né? Onde a é o coeficiente x à quarta, b é o coeficiente x ao quadrado e c é um valor independente. Então temos aqui esta equação: x à quarta menos x ao quadrado, 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. É uma equação biquadrada, pois é escrita dessa forma: ax à quarta mais bx ao quadrado mais c. Então, como resolvê-la? Uma equação biquadrada, ela é transformada primeiro em uma equação do segundo grau, e em seguida nós resolveremos essa equação do segundo grau, um assunto visto anteriormente, né? Como é que é feita essa transformação? Pela propriedade de potência, nós vimos que existe uma propriedade que diz potência de potência. Ó. Esse x à quarta, ele pode ser escrito assim, ó, x ao quadrado. Aqui eu tenho uma potência de potência, onde eu conservo a base e multiplico os expoentes. Ó. Conserva o x e multiplica. 2 vezes 2, 4. Né? Então, temos menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero, né? Agora, esse x ao quadrado que nós temos aí, nós poderemos substituir por um valor qualquer. Então, eu vou substituir esse valor por y. Então, eu vou dizer aqui que x ao quadrado é igual a y. E vou substituir na minha equação. Então, eu vou ter, quem é x ao quadrado? É igual a y. Y ao quadrado, aí fica y ao quadrado menos 5 vezes x ao quadrado, que é igual a y, mais 4, igual a zero. Você observa que aí nós chegamos o quê? A uma equação do segundo grau, né? Então, essa aqui nós já sabemos resolver. Basta encontrar o valor de delta, em seguida encontrar, né, o valor de y' e y duas linhas, porque a equação aqui ela está em y. Então, vamos encontrar. Delta, nós sabemos que é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta será 25, porque 5 ao quadrado é 25, menos 16. Logo, o delta será 25 menos 16 é igual a 9. Então, temos, encontrando o valor de y'. Y' será menos b, que é b? É menos 5, mais raiz de delta, que delta é 9, sobre 2 vezes a, ó, que a é 1. Logo, eu vou ter 5 mais raiz de 9 é 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho 5 mais 3, 8, por 2 é igual a 4. Então, eu encontrei a minha primeira raiz desta equação de y. A segunda raiz será menos 5, menos raiz de 9, tudo isso dividido por 2. Então, teremos 5 menos raiz de 9 é 3, dividido por 2. Então, eu tenho 5 menos 3 é igual a 2. Dividido por 2 é igual a 1. Então, eu encontrei 2. Só que eu encontrei o valor de y. E não me interessa o valor de y. O que eu quero é o valor de x. Né? Eu usei este y apenas um artifício para eu resolver a minha equação. Então, estes valores que eu encontrei, eu vou substituir aqui. Ó. X ao quadrado é igual a y. Então, eu vou ter... Trazendo para cá, eu tenho x ao quadrado igual a y. Então, logo eu tenho x ao quadrado igual... Quem é o meu primeiro y? Meu primeiro y é igual a 4. Então, eu vou substituir. Logo, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4, que vai ser igual a mais ou menos 2. Substituindo o outro valor. X ao quadrado é igual a y, que é outro valor, é igual a 1. Logo, x é igual a mais ou menos a raiz de 1. Logo, x é igual a mais ou menos 1. Daí eu tenho que as minhas 4 raízes. As 4 raízes será menos 2, menos 1, 1 e 2. Por quê? Porque se trata de uma equação biquadrada. Então, na equação biquadrada, nós teremos 4 raízes. Né? Aqui nós temos uma outra equação. Né? Para
praticarmos justamente a solução de equações biquadradas. Então a primeira coisa é transformar a equação, né, em uma equação de segundo grau, né, usando a propriedade de potência. Então aqui eu tenho x ao quadrado menos 8x ao quadrado mais 15 igual a zero, não é? Então agora eu vou chamar este x ao quadrado de uma letra que eu quiser. Eu posso chamar de y, eu posso chamar de p, de m, qualquer que eu quiser, mas vamos chamar de y, né? Então eu vou dizer que y é igual a x ao quadrado, não é? Onde tiver x ao quadrado, eu vou botar o valor de y, eu vou botar y. Então eu vou ter, que é x ao quadrado? É igual a y elevado ao quadrado, menos 8 vezes x ao quadrado. Que é x ao quadrado? É y, mais 15, pronto. Quando eu faço isso, eu transformo em uma equação do segundo grau, que essa aqui nós já conhecemos. Então nós vamos encontrar o valor de delta. Ó. Delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual, quem é b? É menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, onde a é igual a 1 e b é igual a... e c é igual a 15. Logo nós temos delta igual, menos 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes 15 é igual a 60. Logo delta vai ser igual a 4. Então encontramos o valor de delta. Então vamos encontrar a primeira raiz. Ó. Y é igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a. Y' vai ser igual a menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então aqui nós teremos menos, que é b? É menos 8. Fica menos 8 mais raiz de delta. Delta é igual a 4. Tudo isso dividido por 2 vezes a, onde a é igual a 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Então aqui eu tenho 8 mais raiz de 4 é 2, dividido por 2, nós temos 8 mais 2, 10 por 2 é igual a 5. Então encontramos o primeiro valor, que é justamente 5. Então o outro temos menos b, que é menos 8, aqui é menos, que é o segundo, raiz de delta, que é 4 sobre 2. Então aqui nós temos 8 menos 2 dividido por 2. Então nós temos 8 menos 2 é igual a 6, por 2 é igual a 3. Então nós temos aí os dois valores de y. Agora nós temos que substituir esses valores de y nesta expressão, y é igual a x ao quadrado, porque eu não quero o valor de y, eu quero o valor de x. Então nós vamos para cá, ó. Então temos x ao quadrado é igual a y. Então temos x ao quadrado é igual... Quem é o primeiro valor de y? É igual a 5. Então nós temos x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Então essa é a minha primeira solução. Então vamos para o outro valor. X ao quadrado é igual a y. Quem é y? Y é 3. Logo, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Então a solução da minha equação será todas essas aqui, ó, menos raiz de 5, menos raiz de 5, menos raiz de 3, menos raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 5, né? Aí nós temos 4 raízes da equação, que é solução da equação biquadrada, x à quarta menos 8x ao quadrado mais 15 igual a 0. Então essas aí são soluções de equações biquadradas. Veremos agora as equações irracionais, né? Quando é que nós dizemos que uma equação é irracional? É toda vez que nós temos uma variável, né, no radicando, né? Você observa que nesta equação nós temos a variável está no radicando, aqui está no radicando e aqui também. Então, para resolver uma equação irracional, né, o primeiro passo é justamente tirar essa variável do radicando, né? Para isso, nós devemos nos lembrar que se eu elevar tanto o primeiro quanto o segundo membro ao quadrado, não vai alterar absolutamente nada, né? Se eu dividir ou multiplicar um primeiro e um segundo membro de uma equação, não vai mudar nada. Aqui o que me interessa é elevar ambos ao quadrado. Ó. Então o primeiro passo é justamente tirar essa variável do radical, né? Então, se eu levar ambos ao quadrado, eu vou ter, ó, como o índice do radical é igual ao expoente, então aqui vai ficar
x ao quadrado menos 12x mais 36. E aqui vai ficar igual a 49. Não é? Então aí nós tiramos o radical. Elevou ambos, né, ao quadrado. Então aqui o índice do radical igual ao expoente do radicando. Fica x ao quadrado menos 12x mais 36. E 7 ao quadrado é 49. Daí é só botar em forma de equação do segundo grau. Então aqui temos x ao quadrado menos 12x mais 36 menos 49 igual a 0. Logo, x ao quadrado menos 12x menos 49 menos 36 é igual a 13. Igual a 0. Quando a gente chega aqui, nós temos o quê? Uma equação do segundo grau, né? Então, nós transformamos uma equação irracional nesta equação da forma do segundo grau. Agora, para resolver é simples, né? Basta calcular o valor de delta, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos ter delta igual... Quem é o valor de b? É igual a menos 12. Menos 12 ao quadrado menos 4 vezes a, onde a é igual a 1, vezes c, que é igual a menos 13. Logo, delta vai ser igual... Menos 12 ao quadrado é igual a 144. Menos com menos é igual a mais. 4 vezes 13, nós temos que é 52. Porque 4 vezes 3 é 12, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então, nós temos delta igual a 144 mais 52. Então, nós temos aí 196. 196. Daí é só colocar na fórmula resolutiva, né? Então, nós temos menos b mais ou menos raiz de delta dividido, né, por 2 vezes a. Então, nós temos x' vai ser quem? Menos, quem é b? b é igual a menos 12. Menos 12 mais ou menos, né? No caso vai ser x', vai ser apenas mais raiz de 196 dividido por 2 vezes a, onde a é igual a 1. Logo, x' vai ser igual menos com menos vai dar mais, vai ficar 12 mais raiz de 196 é igual a 14 dividido por 2. Logo eu tenho 12 mais 14 é igual a 26, dividido por 2 é igual a 13. E a outra, nós teremos x do a' será 12 menos 14, que vai ficar igual a menos 2, dividido por 2 é igual a menos 1. Então aí nós temos as duas, né, soluções da equação, 13 e menos 1. Então aqui nós temos uma outra equação irracional, né, onde para resolver, o primeiro passo é justamente tirar essa variável do radical, né? Aqui observamos que poderemos elevar também ambos, né, ao quadrado. Ó. Elevando ambos ao quadrado não vai mudar nada, igual fizemos para esta aqui, certo? Então aqui, como o índice do radical é igual ao expoente do radicando, eu posso extrair este fator do radical. Então eu tenho 5x mais 9 igual, só que aqui eu tenho o que? Um produto notável, é o quadrado da diferença, né? E para resolver isso, como é que se faz? É o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, não é? É o produto notável, o quadrado da diferença. Aí é só desenvolver 5x mais 9 igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado é igual a 1. Então, colocando no primeiro membro, né, o x ao quadrado, eu vou ter menos x ao quadrado, menos 2x, que é este valor e esse aqui. Ele vem para cá mais 2x, ó, está positivo, vem para cá menos x ao quadrado, está menos 2x, vem mais 2x. Esse aqui fica mais 5x, o 9 continua mais 9 e vem um 1 com sinal trocado, menos 1. Né? Então, agora eu tenho menos x ao quadrado, 2x mais 5x é igual a 7x, mais 9 menos 1 é igual a mais 8. Então, aqui eu chego justamente a uma equação do segundo grau, né? Que ela é resolvida desta maneira. Uma outra equação seria essa aqui. Mas você observa nesta equação que se você levar ambos ao quadrado, aqui eu vou ter o quê? O quadrado da soma. E se eu desenvolver isto aqui, vai se tornar uma expressão muito, né, muito grande. Então, o que eu faço? Este 5, eu posso botar para lá com o sinal trocado. Ó. Eu posso fazer assim, ó.
3x ao quadrado mais 1 igual a 12 menos 5. Logo eu vou ter raiz de 3x ao quadrado mais 1 igual a 7, né? Torna-se uma equação igual a esta, né? Então, primeiro tem que observar que sempre você tem que deixar o sinal do radical no primeiro membro e os números naturais, né, para o lado direito, né? Agora sim você eleva, né, ambos ao quadrado. Aí eu vou ter 3x ao quadrado mais 1 igual a 49. Então a minha equação será 3x ao quadrado mais 1 menos 49 igual a 0. Logo, minha equação será 3x ao quadrado menos 48 igual a 0. Então, esta é a equação de segundo grau a ser resolvida. Começaremos agora o estudo das funções do segundo grau, né? Uma função, ela é do segundo grau quando ela é definida assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Então, esse valor de a, ele tem que ser diferente de zero, né? Para poder a função ser do segundo grau. Então, temos, quando o valor de a, ele for positivo, né? Nós temos o gráfico, diferente de quando for negativo. Nós temos dois casos. Então, quando o valor de a, ele for positivo, significa que a concavidade da parábola, ela é voltada para cima, porque o gráfico de uma função do segundo grau vai ser uma parábola, né? Esta parábola, ela pode ser voltada para baixo ou para cima, dependendo do valor de a, né? Do sinal de a. Se ele for positivo, né? Se a for positivo, significa que a minha parábola, ela vai ter a concavidade voltada para cima. Ó, a minha concavidade, né, será voltada para cima. Se a for menor que zero, a concavidade, né, da minha parábola vai ser voltada para baixo, né? Então eu tenho aqui a minha concavidade da parábola voltada para baixo. Ou seja, a concavidade da parábola, ela depende exclusivamente de a, né? Para analisar o valor de a, é para saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. O segundo caso a analisar é justamente o valor de delta, porque nós sabemos que para calcular as raízes ou zeros de uma equação, a primeira coisa que nós fazemos é encontrar o valor de delta, onde ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde a, b e c são os coeficientes, né, das variáveis. A é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é o valor independente. Então nós temos três casos a considerar. O primeiro caso é quando delta for maior que zero. Quando delta for maior que zero, nós já sabemos que nós vamos ter duas raízes diferentes, né? Então, se delta é maior que zero, significa que a parábola, ela vai interceptar, ela vai tocar o eixo x em dois pontos, né? Então, toca, intercepta em dois pontos do eixo x. Então, aqui eu vou ter um ponto que é x1 e aqui eu vou ter outro ponto que é x2. Então, só que nós devemos considerar dois casos. Ela pode tocar dois pontos, mas pode ter a concavidade para cima ou para baixo. Se a for maior que zero, então a concavidade vai ser voltada para cima. Então, por que a concavidade é voltada para cima? Porque a é maior que zero. E por que toca dois pontos? Porque delta é maior que zero. O segundo caso vai tocar também dois pontos. Por quê? Porque delta é maior que zero. Só que ali o valor de a é menor que zero. Ou seja, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Aqui eu vou ter x1, aqui eu vou ter x2. Então a minha concavidade é voltada para baixo. Então você observa que o valor de a, o sinal de a, só vai interferir, né, na concavidade, né, da parábola. Aqui a é maior que zero, concavidade voltada para cima. Aqui a é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Aqui em dois casos toco dois pontos porque delta é maior que zero. Um segundo caso é quando delta for menor que zero. Nós já sabemos também que quando delta for menor que zero, né, nos números reais não vai ter raiz, porque o radicando não pode ser negativo. Ou seja, quando delta for menor que zero, a parábola, ela não vai tocar o eixo x, né? Então, por quê? Porque não tem raiz, né? Só toca se tiver raiz. Então, nesse primeiro caso, a é maior que zero. Como a é maior que zero, a concavidade é voltada para
cima. Ó, delta menor que zero não toca o eixo x. A maior que zero, concavidade voltada para cima. O segundo caso, ó, também delta menor que zero. Então, não toca o eixo x. Só que a concavidade é voltada para baixo. Por quê? Porque o valor de A é menor que zero, ou seja, é negativo. Então, quando delta for igual a zero, nós temos o que? Um terceiro caso, onde a parábola ela vai tocar em apenas um ponto do eixo x, porque quando delta for igual a zero, só vai existir uma raiz, né? Ou duas iguais. Então, aqui eu tenho um ponto, né? Onde x1 vai ser igual a x2. Aqui, como A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima, ó, e vai tocar apenas um ponto. Então, como delta é igual a zero, toca apenas um ponto. Como A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. O segundo caso, também delta é igual a zero, então toca apenas um ponto. Aqui, x' é igual a x do A'. Como A é menor que zero, ou seja, negativo, a concavidade ela é voltada para baixo, né? Então, aqui é uma análise geral, né, do sinal do coeficiente de x ao quadrado, que é A. Só para recapitular: quando A for maior que zero, concavidade voltada para cima. Quando A for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Quando delta for maior que zero, a parábola vai tocar dois pontos no eixo x. Quando delta for menor que zero, não vai tocar ponto no eixo x. E quando delta for igual a zero, toca apenas um ponto no eixo x. Então, vimos, né, a análise sobre justamente o valor, o sinal do coeficiente x ao quadrado e o valor de delta, né? E vimos que a concavidade, né, da parábola pode ser para cima ou para baixo, né? Aqui na parábola, este ponto aqui, ele indica o vértice da parábola. Você observa que o vértice, ele é um ponto, né? Como é que calcula-se o vértice de uma parábola, né? O ponto. Então, o vértice dessa parábola é calculado da seguinte maneira: como é um ponto, então o vértice vai ser dado por x vértice e y vértice, porque ele é um ponto, né? Imagine que eu tenho aqui uma parábola, né? Digamos que eu tenho aqui o eixo y e o eixo x, e eu tenho aqui, por exemplo, né, uma parábola, né? Então, essa parábola é formada por vários pontos, e aqui eu tenho um ponto, ó, que é justamente o vértice, né? Que esse vértice, ele vai ter um x, que é chamado de x vértice, e ele vai ter um y, que é chamado de y vértice, né? Então, nosso objetivo aqui é justamente encontrar, né, esse ponto que é o vértice. Como é que é feito isso? Como o vértice é x vértice, y vértice, ó, o x vértice é calculado por essa fórmula, menos b sobre 2a, onde b é o coeficiente de x e a é o coeficiente de x ao quadrado. E y vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Então, dado uma equação, dado uma função do segundo grau, né, eu posso descobrir quem é o vértice da parábola. Esse vértice é muito importante, né, para construirmos o gráfico de uma função do segundo grau. E também saber quem é o ponto mínimo e quem é o ponto máximo, que é um assunto que veremos futuramente. Então, por exemplo, eu tenho essa equação aí, né, eu tenho essa função do segundo grau, quer dizer, y, que é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, daí eu quero saber quem é o vértice dessa parábola, né? Então, o vértice da parábola será x vértice e y vértice. Então, quem é o x vértice? Vai ser igual a menos b dividido por 2a. Então, x vértice vai ser igual a menos, que é b, menos 6 dividido por 2 vezes a. Quem é a? A igual a 1. Logo, x vértice vai ser igual a 6 dividido por 2. Logo, o x vértice vai ser igual a 3. Então, nós já temos a abscissa, né? Agora, vamos entrar da ordenada. Y vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Então, y vértice será menos, mas quem é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Dividido por 4 vezes a. Agora é só substituir. Y vértice será menos, que é b. B é igual a menos 6. Menos 6 ao quadrado é igual a 36. Menos 4 vezes a, que a é 1. 4 vezes 1, 4. Vezes c, c é 5. Então, 4 vezes 5 é 20. Dividido por 2
dividido por 4 vezes A, onde A é igual a 1. Logo, y vértice será menos 36 menos 20 é igual a 16, dividido por 4. Logo, y vértice será menos 16 dividido por 4, que é igual a menos 4. Ou seja, o meu vértice, né, da minha parábola será 3 e menos 4. Então, vimos como é que calculamos o vértice da parábola, né? Vimos que o vértice dessa parábola será calculado por menos b sobre 2a e menos delta dividido por 4a. Mas é importante observar que quando o valor de a, que é o coeficiente de x ao quadrado, for maior que 0, né? Então nós teremos o seguinte, a concavidade ela é voltada para cima. Concavidade voltada para cima. Quando a concavidade é voltada para cima, ou seja, o valor de a for maior que 0, então o vértice, né, o vértice da minha parábola, ela vai ser chamado de ponto mínimo, né? Então o ponto mínimo nós vamos obter quando o valor de a for maior que 0, ou seja, quando a concavidade da parábola for voltada para cima, porque aqui eu tenho o meu y vértice e aqui eu tenho o meu x vértice. Então, quando a maior que 0, concavidade voltada para cima, o meu vértice é chamado de ponto mínimo. E se o meu vértice é chamado de ponto mínimo, este valor y vértice, ele é chamado de valor mínimo. Então, o valor mínimo será um valor y vértice, que é igual a menos delta dividido por 4a, né? Quando o valor de a for maior que 0. Então, se a maior que 0, concavidade voltada para cima, o vértice é um ponto mínimo e o meu valor mínimo é menos delta dividido por 4a. Esse é o primeiro caso, que é justamente o valor mínimo de uma função do segundo grau. Então, o segundo caso é quando a for menor que 0. Se a for menor que 0, nós vamos ter a seguinte parábola: a concavidade voltada para baixo e o meu ponto, né? Aqui eu tenho o eixo das ordenadas, aqui eu tenho o eixo das abscissas, e o meu ponto, ele vai ser chamado de ponto máximo, né? Porque aqui eu vou ter o valor de x, que é o x vértice, e aqui eu vou ter o valor de y, que é o y vértice. Esse aqui é o ponto máximo. Se este é o ponto máximo, este valor y vértice é chamado de valor máximo, né? Então, o meu valor máximo vai ser y vértice quando a for menor que 0. Então, aí eu vou obter o meu valor máximo e o valor mínimo da minha função. Recapitulando, o valor máximo eu vou ter quando o valor de a é menor que 0, a concavidade é voltada para baixo. Eu vou ter valor mínimo quando a for maior que 0, a concavidade da parábola é voltada para cima. Aí eu terei um valor mínimo. Então, esses são os valores máximos e mínimos de uma função do segundo grau. Veremos como é que encontramos as raízes de uma função do segundo grau. Essas raízes também são chamadas de zeros da função. Raízes ou zeros de uma função do segundo grau. Então, uma função do segundo grau vai ter suas raízes ou zero quando? Quando os valores de x, né, satisfizer isso aqui, f de x tem que ser igual a 0. Então, os zeros de uma função são os valores de x para que f de x seja igual a 0. Então, onde tiver f de x, você vai colocar 0 e resolver a equação. Aí você observa que transforma-se em uma equação do segundo grau, já visto anteriormente. Então, nós temos x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a f de x. Mas que f de x é igual a 0, né? Então, aqui já sabemos resolver. Encontramos o valor de delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual, o valor de b é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Logo, delta vai ser igual a 16 menos 12. Logo, delta vai ser igual a 4. Daí, colocamos na fórmula resolutiva para encontrar o valor de x. A fórmula resolutiva será menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, o meu x', a minha primeira raiz, será menos b, que é b. O valor de b é menos 4. Então, fica menos 4
mais raiz quadrada de delta, o valor de delta é igual a 4, dividido por 2 vezes A, onde A é igual a 1. Logo, a minha primeira raiz será 4 mais, raiz de 4 é 2, dividido por 2. Isso equivale a dizer que x é igual a 4 mais 2, 6, por 2 é 3. A segunda raiz será 4 menos 2 sobre 2. Vamos mudar apenas o sinal. Então, nós teremos a segunda raiz será 4 menos 2 é igual a 2. Dividido por 2 vai ser igual a 1. Aí encontramos as duas raízes desta equação do segundo grau. Agora veremos a construção do gráfico, né, de uma função do segundo grau. Né? Então, para encontrarmos o gráfico de uma função do segundo grau, é necessário, né, seguir algumas etapas, né? Então, a primeira etapa a seguir é encontrar os zeros da função do segundo grau, o zero ou raízes, né? A primeira raiz e a segunda raiz. A segunda etapa é encontrar as coordenadas do vértice, né? As coordenadas do vértice. A terceira etapa é encontrar a concavidade da parábola, ver se é para cima ou se é para baixo. E quarta etapa é justamente esboçar o gráfico, né? Todas as etapas aqui nós já vimos de forma separada. Agora vamos aplicar justamente na construção de um gráfico de uma equação do segundo grau. Então aqui temos uma equação y, uma função do segundo grau, y é igual a menos x ao quadrado, menos 4x, menos 3. Então vamos seguir todas as etapas. Então a solução está aqui. Então, a primeira etapa é encontrar os zeros da função. Né? Para encontrar os zeros da função do segundo grau, né? Então nós temos, igualamos a equação a zero, menos 4x menos 3 igual a zero, pois os zeros da função são os valores de x para os quais f de x seja igual a zero, ou seja, para os quais y seja igual a zero. Então, para encontrar os zeros desta equação, basta primeiro encontrar aqui o discriminante delta, que é delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Logo, delta vai ser o valor de b na equação é igual a menos 4. Então, teremos menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, onde a é igual a menos 1. Menos 1 vezes c, onde c é igual a menos 3. Delta será menos 4 ao quadrado é igual a 16. Aqui nós temos menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 3 é igual a 12. Logo, delta vai ser igual a 4. Então, encontramos o valor de delta. Em seguida, vamos encontrar o valor de x' e x dualins, que será dado por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, a minha primeira raiz será menos b, mas que é b? B é menos 4. Menos 4 mais raiz de delta, observe que delta é igual a 4, dividido por 2 vezes a, onde a é igual a menos 1. Né? Então, nós temos x' será 4, você observa que quando o sinal do parênteses é negativo, que está dentro inverte, menos com menos dá mais. Mas raiz de 4 é igual a 2. Né? Então, temos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, a primeira raiz será 4 mais 2 é igual a 6, dividido por menos 2, então nós teremos menos 3. Então, aí encontramos a primeira raiz da equação. Agora, vamos encontrar a segunda raiz. Né? A segunda raiz é dada por x dualina, que será menos 4. Agora, nós temos o sinal menos, raiz quadrada de delta, onde delta é igual a 4, dividido por 2 vezes menos 1. A única mudança aqui será justamente o sinal. Então, nós temos a segunda raiz será 4 menos 2 dividido por menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Por menos 2 será igual a menos 1. Então, temos a segunda raiz da equação. Então, a primeira etapa foi feita, encontrar justamente os zeros da função do segundo grau, que é menos 1 e menos 3. O próximo passo é encontrar as coordenadas do vértice, né? Então, para encontrar as coordenadas do vértice, né, nós temos aqui, ó, esse é o primeiro passo, aqui nós temos o segundo passo. As coordenadas do vértice será x vértice e y vértice.
né? X vértice e y vértice. Para calcular x vértice, nós faremos menos b sobre 2a. E para encontrar y vértice, faremos menos delta sobre 4a. Como nós já temos o valor de a, b e c, que é dado pelos coeficientes aqui da equação, e tem o valor de delta, aí fica fácil substituir. Então, nós temos o x vértice vai ser igual a menos, que é o valor de b. O valor de b é menos 4. Então, fica menos 4 sobre 2 vezes a. Mas que é o valor de a? O valor de a é menos 1. Né? Então, temos x vértice será 4 dividido por menos 2, ó, sinal entre parênteses e vértice, fica 4, 2 vezes menos 1 é menos 2. Logo, x vértice será menos 2. E y vértice será menos delta sobre 4a. Menos que é delta. O valor de delta nós encontramos aqui que é 4. Então, nós temos menos 4 dividido por 4 vezes menos 1. Logo, que é menos 1. Logo, y vértice será menos 4 dividido por menos 4, que será igual a 1. Então, as coordenadas do vértice da parábola será x vértice, que é igual a menos 2, e y vértice, que é igual a 1. Então, agora vamos para o terceiro passo, né, para a construção do gráfico de uma função de segundo grau. O terceiro passo é justamente analisar a concavidade da parábola, né? A concavidade da parábola é justamente analisada através da função. Nós sabemos o seguinte, que quando A for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. E quando A for menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Para baixo. Então, nós observamos que o valor de A, que é o coeficiente x ao quadrado, é igual a menos 1. Ou seja, é um valor menor que zero. Então, se A é menor que zero, então a concavidade será voltada para baixo. Então, esse é um terceiro passo. Nós temos também que observar o valor independente na função. O valor independente, que é justamente o valor de c, porque é uma função do segundo grau, que é escrita assim, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Este valor c aqui é o valor de interseção entre a parábola e o eixo y, não é? Então, agora, basta esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Então, seguindo todos os passos, nós temos aqui eixo das ordenadas, eixo das abscissas, não é? Então, vamos ver os zeros da função. Quais são os valores dos zeros que nós encontramos? Nós encontramos menos 3 e menos 1. Então, vamos ver onde é que está o menos 3 e menos 1. Aqui nós temos menos 1 e aqui nós temos menos 3. Esse foi o primeiro passo. Segundo, ver as coordenadas do vértice, né? O vértice será menos 2 e 1. É um ponto onde x é menos 2 e y é menos 1. Onde é que está menos 2? Nós temos menos 2 aqui, ó. E 1. 1 nós temos aqui, ó. 1 nós temos aqui. Então, nós temos esse ponto, ó. É um ponto que é justamente o vértice da parábola. Em terceiro, vamos ver a concavidade da parábola. Ó, a concavidade ela é voltada para baixo, porque o valor de A é menor que zero. Então, a nossa parábola vai ficar essa aqui. Você observa que a parábola interceptou o eixo y. Mas onde vai interceptar? Justamente no ponto menos 3. Então, este ponto aqui, ó, ele é igual a menos 3. Então, aí nós temos o esboço, né, de uma função, do gráfico de uma função do segundo grau, seguindo todas as etapas necessárias para essa construção. No caso anterior, nós observamos que o valor de delta, né, o valor do discriminante delta, foi um valor maior que zero. Né? Então, nós encontramos duas raízes distintas, né? E escrevemos o gráfico, né? E nós sabemos que quando delta é maior que zero, nós temos duas raízes distintas. Quando delta for igual a zero, nós temos uma raiz, ou duas iguais. E quando delta for menor que zero, nós não teremos raízes nos números reais. Então, nós vamos ver um caso da construção, né, para esboçar o gráfico de uma função quando o discriminante é igual a zero. Vamos observar cada caso, né? Então, nós temos esta função, f de x, que é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Né? Então, o primeiro passo, né, que nós já observamos é justamente encontrar os zeros
os zeros da função do segundo grau. Então nós temos, primeiro passo, f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, né? Então vamos encontrar os zeros. Encontrar os zeros é dizer quais os valores de x para os quais f de x é igual a zero. Então fazemos f de x igual a zero. Então temos x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a zero. Daí encontraremos as raízes da equação. Então vamos lá, delta igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Logo, delta é igual a 4 menos 4. Delta é igual a zero. Então você observa que quando você encontra o valor de delta, vê que ele é igual a zero, né? E quando ele é igual a zero, você automaticamente já sabe que você vai ter duas raízes iguais, ou seja, uma única raiz, né? Vai tocar apenas um ponto do eixo x. Então, porque se você substituir na fórmula aqui de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a, essa parte aqui, mais ou menos delta, vai desaparecer, porque delta não é igual a zero. Raiz quadrada de zero não é zero. Então nós teremos o que? X', que é igual a x do a', que vai ser igual a menos b sobre 2a, que vai coincidir justamente, né, com a abscissa do ponto que é o vértice. Porque o vértice é calculado menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então nós temos x', que vai ser igual a x do a', que vai ser igual a menos b. B é igual a 2, menos 2 sobre 2 vezes a, onde a é 1. Logo, x' vai ser igual a x duas linhas, que vai ser igual a menos 1. Então, essa é a raiz da equação do segundo grau, menos 1. Você observa que coincide justamente com o vértice, né, da equação. O segundo passo é justamente encontrar o vértice. O vértice, a abscissa já encontramos, né? Então, nós temos, segundo passo, o vértice, que vai ser x vértice e y vértice. Então, o x vértice será a própria raiz, porque quando delta for igual a zero, a própria raiz será o vértice. O vértice da parábola fica lá justamente no eixo x. Então, será menos 1 e o y vértice. Ora, o y vértice é dado menos delta sobre 4a, só que delta é zero. Se delta é zero, fica zero dividido por algum valor que vai dar zero. Então, o vértice é menos 1 e 0. O terceiro passo é justamente ver a concavidade da parábola. Você observa pela equação. Aqui, a é igual a 1, ou seja, 1 é maior que 0. Logo, a concavidade é voltada para cima. Concavidade para cima, pois a é maior que 0. E agora, por último, veremos justamente o valor de C, que é o valor independente. C igual a 1. Ou seja, C é o ponto de interseção entre a parábola e o eixo Y, né? Logo, C vai ser igual a 1. Daí poderemos escrever a nossa parábola, esboçar o nosso gráfico. Nós temos Y em relação a X. Então temos os zeros da função vai ser igual a menos 1. Então aqui temos menos 1. Um ponto. O vértice, né, da parábola vai ser menos 1 e 0, ou seja, vai coincidir justamente com a raiz da equação. Porque quando delta for igual a 0, o vértice ficará no eixo x. A concavidade é voltada para cima. E a parábola intercepta o eixo y no ponto C, que é igual a 1. Logo, a minha parábola será essa aqui, Aqui é 1. Então, eu tenho o esboço da minha parábola com vértice no eixo x, pois delta é igual a 0. E o ponto 1 é o ponto de interseção entre o eixo y e o valor independente, que é c, na função do segundo grau. Então, nós temos aqui um terceiro caso, quando o discriminante delta é menor que 0. Vimos o primeiro caso, vimos o segundo, agora temos o terceiro, quando delta é menor que 0. Então, vamos esboçar o gráfico dessa função do segundo grau. F de x é igual a x ao quadrado menos x mais 2. Então, o primeiro passo é justamente encontrar as raízes da equação. Então, o primeiro passo, zero ou raízes. Então, vamos botar os zeros da equação do segundo grau. Então, temos f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2.
Encontrar os zeros da função é encontrar os valores de x para os quais f de x é igual a zero, ou seja, nós temos que ter f de x igual a zero. Logo, vamos igualar x ao quadrado menos x mais 2 igual a zero. Então, agora vamos encontrar o valor de delta, né? O valor de delta nós já sabemos que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos substituir os valores. Temos o valor de b é igual a menos 1. Então, fica menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, onde a é igual a 1, vezes c, que c é igual a 2. Então, temos delta igual menos 1 ao quadrado é 1, menos com mais é menos, 4 vezes 2 é igual a 8. Logo, temos que delta é igual a menos 7. Então, nós observamos que delta aqui é o valor menor que zero. Se delta é o valor menor que zero, significa que nós não vamos ter raiz nos números reais, né, pertencente aos números reais. Significa dizer também que a parábola ela não vai tocar o eixo x, né, porque não existe raiz. Então, aqui, nós paramos aqui, não encontramos as raízes porque não existe. Aí, passamos logo para o segundo passo, ver a concavidade da parábola. A concavidade da parábola, que vai ser depender do valor de A. O valor de A é quem? O valor de A é igual a 1. No caso, A vai ser maior que 0. Logo, a concavidade da parábola é para cima. Em terceiro, vamos ver os vértices da parábola. O vértice da parábola, né, ele é dado assim, x vértice e y vértice, onde x vértice é igual a menos b sobre 2a e y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, substituindo, temos x vértice vai ser igual a menos b, quem é b? b é igual a menos 1. Menos 1 dividido por 2 vezes a, onde a é igual a 1. Logo, x vértice vai ser igual a 1 meio. Então, aí nós já temos a abscissa, né? xv. Agora, substituindo aqui no y vértice. Y vértice é igual a menos delta, mas quem é delta? Delta é igual a menos 7. Menos 7 dividido por 4 vezes a, mas quem é a? A é igual a 1. Então, aqui temos y vértice igual a 7 quartos. Então, aí nós temos o vértice. E o ponto de interseção entre o eixo y e a parábola é o ponto 2, né? Que C, que é o valor independente, é o ponto de interseção entre a parábola e o eixo y. Logo, C é igual a 2. Agora é só esboçar o gráfico. Ó. Temos aqui eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Então, vamos ver. As raízes nós não temos raízes, porque delta é menor que zero. Então, vamos para o segundo passo. Vamos ver os vértices. Então, temos aqui um ponto, o valor de x vértice, que é meio, e temos y, que é 7 quartos. 7 quartos é um ponto que fica aqui, 7 quartos. E temos também o ponto 2, né, que fica aqui. Então, nós temos x vértice é meio, y vértice é 7 quartos. Então, nós temos esse ponto aqui, que é justamente o vértice da parábola. E temos o ponto de interseção entre o eixo y e a parábola, que é justamente esse aqui, ó. Então, aqui teremos o esboço do gráfico. Você observa que não toca o eixo x, porque não existe raiz. Então, esse é um terceiro caso, que quando delta for menor que zero. Então, aqui temos uma questão de concurso, né, da FESAD 2006, justamente de função do segundo grau, né? Então, a questão diz, ó, com relação à função f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais m ao quadrado menos 9, sabe-se que f de 0 é igual a 0. Calcule o valor de m, né? Então, nós observamos que nossa função ela é em x, o domínio x, né? E este valor aqui, m ao quadrado menos 9, é o valor independente, é o valor de c. Então, nós sabemos que uma função do segundo grau, vamos ver aqui a solução dessa questão, sabemos que uma função do segundo grau é f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Trazendo para cá, nós temos que o valor de a é igual a 3, o valor de b é igual a menos 5 e o valor de c é m ao quadrado menos 9. Então, ele falou que em relação a essa função, sabe-se que f de 0 é igual a 0. Se f de 0 é igual a 0, significa dizer o quê?
que x é 0 e y também é igual a 0, ou seja, eu tenho um ponto A que é 0 e 0, né? Porque o valor que fica aqui é o valor de x e o resultado é o valor de y. Daí, basta substituir este ponto na minha expressão. Então, nós temos, se minha expressão é f de x, que é igual a 3x ao quadrado menos 5x mais m ao quadrado menos 9, então vamos substituir. F de 0 será 3 vezes, quem é x? É igual a 0, 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais m ao quadrado menos 9. Então nós temos f de 0 vai ser igual, só que 0 ao quadrado é 0, vezes 3 é igual a 0, 5 vezes 0 também dá 0, então aqui dá 0 e aqui dá 0, então o resultado é apenas m ao quadrado menos m. Aí, só que nós conhecemos o valor de f de 0, o valor de f de 0 é igual a 0, então aí basta substituir. Nós temos f de 0 será igual a m ao quadrado menos 9, logo m ao quadrado menos 9 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0, pois f de 0 é igual a 0. Daqui novamente nós chegamos agora em outra equação do segundo grau, só que agora na variável m, que é justamente o que me interessa, calcular o valor de m. Então eu tenho aqui uma equação incompleta, onde o valor de a é igual a 1, o valor de b é igual a 0 e o valor de c é igual a menos 9. Para isso basta usar a fatoração, ou seja, eu vou ter m ao quadrado vai ser igual a 9, menos 9 para lá com o sinal trocado, logo m vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, logo m vai ser igual a mais ou menos 3. Então eu tenho o meu m', que é igual a 3, e eu tenho m, duas linhas, que é igual a menos 3. Então esses são os valores de m para esta equação do segundo grau. Aqui temos uma outra questão também de concurso do Cefet do Rio Grande do Sul, em 2007, que fala justamente sobre o valor máximo, né? Devemos lembrar que valor máximo e valor mínimo temos assim: quando A for maior que 0, a concavidade ela vai ser voltada para cima, ou seja, aí nós teremos, né, o nosso valor mínimo, que será dado por menos delta sobre 4A. Quando A for menor que 0, a concavidade é voltada para cima, aí teremos o nosso valor máximo, que também é dado por menos delta sobre 4A. Então, aqui nós temos, considerando a função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 12, o valor máximo dessa função é... Então, ele quer o valor máximo. Ora, por que ele quer o valor máximo? Porque quando você olha para a função, você vê que a é menos 2, né? Eu tenho a minha função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 12, né? Você observa que o valor de a é igual a menos 2, ou seja, que é menor que 0. Se é menor que 0, significa dizer que a minha concavidade é voltada para baixo. E se a concavidade é voltada para baixo, eu vou ter o quê? Um ponto máximo. Um ponto máximo. E se eu tenho um ponto máximo, logicamente que eu vou ter um valor máximo. Então aqui nós temos, o valor máximo. Digamos que eu tenho aqui uma parábola. Aqui eu tenho o eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Então eu tenho o valor máximo, que eu tenho o x vértice e eu tenho o y vértice. O maior valor dessa parábola é igual a y vértice, que é justamente o valor máximo, é justamente o que ele pede. E esse valor máximo, ele é dado como? O valor máximo, que é o y vértice, ele é dado a menos delta dividido por 4 vezes a. Aí basta encontrar o valor de delta e o valor de a nós já sabemos que é igual a menos 2. Então vamos encontrar o valor de delta. Delta nós já sabemos que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Logo delta vai ser igual a b, que é o valor de b? O valor de b é 4. Então nós temos 4 ao quadrado menos 4 vezes a, onde a é igual a menos 2 vezes c, onde c é igual a 12. Então temos delta igual 4 ao quadrado é igual a 16. Menos com menos, mais. Com mais dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12 é igual a 96. Porque 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 1 é 8 e 1, 9. Então nós temos delta igual a 16
mais 96, que nós temos igual a 112. Daí encontramos o valor de delta. Agora é só substituir na fórmula. Y vértice vai ser igual a menos delta, mas quem é delta? 112, dividido por 4 vezes A. Mas quem é o valor de A? O valor de A é igual a menos 2. Então temos Y vértice igual a menos 12 dividido por menos 8. Logo, Y vértice será menos com menos mais, 112 dividido por 8 é igual a 14. Né? Então, o valor máximo é igual a 14. Na opção aqui você marca a letra E. Então aqui temos uma outra questão de concurso que é aqui da César Hill, que é uma equação biquadrada, onde você pode transformar em uma equação de segundo grau para poder resolver. Então nós temos, sejam A e B, respectivamente, a maior e a menor das raízes, x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a 0, a diferença entre A menos B vale. Então, você tem apenas que calcular as raízes desta equação e chegar justamente ao valor de A e B, que são as raízes da equação. Então, trazendo para cá, nós temos x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a 0. Então, para resolver essa equação, nós temos que transformar em uma do segundo grau. Então, aqui nós temos x ao quadrado menos 10x ao quadrado mais 9 igual a 0. Daí nós chamamos x ao quadrado de um valor y, né? E vamos substituir nesta equação. Teremos y ao quadrado menos 10y ao quadrado mais 9 igual a 0. Então aqui nós temos o que? Uma equação do segundo grau, que nós podemos resolver usando quem? O valor de delta, que é igual a menos 10 ao quadrado menos 4 vezes a, que é igual a 1, vezes c, que é igual a 9. Logo, delta é igual a menos 10 ao quadrado, que é 100, menos 4 vezes 9, que é 36. Logo, delta é igual a 64. Então, encontramos o valor de delta. Agora, nós vamos colocar na fórmula resolutiva, que é menos b, que é b. b é igual a menos 10, mais ou menos raiz de delta, que é delta. 64, dividido por 2 vezes a, mas quem é a? A igual a 1. Logo, nós temos 10, mais ou menos, raiz de 64 é igual a 8. Dividido por 2. Daí nós teremos os valores de y. Y' será igual a 10 mais 8 dividido por 2. Logo, y' será 18 dividido por 2, que é igual a 9. O segundo valor será y' igual a 10 menos 8 dividido por 2. Logo, y duas linhas será 10 menos 8 é igual a 2. Dividido por 2. Logo, y duas linhas será igual a 1. Só que nós não queremos o valor de y, nós queremos o valor de x. Então, temos que substituir os valores de x na equação. Então, substituindo, temos x ao quadrado igual, nós vamos substituir o primeiro valor. O primeiro valor será 9. Então, nós temos x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, x é igual a mais ou menos 3. Então, nós já temos as duas primeiras raízes da equação. Agora, vamos substituir a segunda. Então, nós temos x ao quadrado igual a 1. Logo, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Logo, x é igual a mais ou menos 1. Então, as raízes da nossa equação, ela será, a primeira será menos 3, depois será menos 1, depois será 1, depois será 3. Só que ele disse que a maior e a menor das raízes. Qual a maior das raízes? A maior das raízes é igual a 3. Então significa dizer que A é igual a 3. Porque ele falou que respectivamente, sejam A e B respectivamente, a maior e a menor. Significa que A é igual a maior. E a menor é B. Qual a menor? A menor é menos 3. Logo, B é igual a menos 3. Só que ele quer o valor de quem? Ele quer o valor de A menos B. Daí é só você substituir. Você quer A menos B. Quem é o valor de A? A igual a 3. Menos, quem é o valor de B? B é menos 3. Fica menos 3. Logo, eu tenho 3 mais 3. O meu resultado